Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Está Vamos lá. onde hoje? São Paulo, Ah, por hoje, enquanto. hoje você está em São Paulo. Vamos lá. Então, professor, hoje nós temos a 37ª live do 2023 e o tema é Tá? Centro de Referência de Educação Ambiental. A palavra está com o senhor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Esse tema parece meio estranho no processo, mas fala-se muito em educação ambiental e qualquer coisa acha que é educação ambiental. Então, se orientar o pessoal não jogar no lixo, educação ambiental. Se plantar uma árvorezinha, educação ambiental. E assim por diante, o tema se tornou um assunto meio que vulgar no processo. Enquanto isso, existe toda uma norma, lei, que foi criada sobre a questão da educação ambiental. Como que se deve fazer? Quem que deve fazer? Então, essa estruturação, existe uma lei federal que regulamentou essa ação de educação ambiental no processo. Bom, mas e daí? Cadê? O grande problema é que todo mundo fala, mas pouco se tem sobre isso. Existem algumas iniciativas de uma forma meio ainda capenga no processo, com toda a boa vontade que algumas associações e organizações fazem isso, mas não se faz isso de uma maneira técnica e realmente seja uma educação ambiental e seja uma referência no processo. Porque quando se fala em educação ambiental, tem uma complexidade muito grande que não é simplesmente você achar que não jogar um lixo na rua, coisa parecida, seja um fator de educação. Não, não é bem isso. Isso é só uma consequência do processo, porque se você, por acaso, está consumindo material, né, produtos que não respeitem a questão ambiental, ela também é um passivo que não foi feita uma educação ambiental. Então, com isso, a questão do tema sobre educação ambiental tem uma complexidade enorme nisso. Então, para poder fazer com que isso seja abordado de uma forma mais técnica no processo, então foi feita a legislação nesse sentido. O problema não é a questão da legislação em si, basta ler a lei e acabou. O problema não é esse. É como é que vamos incorporar esse processo no dia a dia. Como é que cada pessoa, cada um de nós, que tipo de responsabilidade que nós devemos ter para que possa ter essa educação de tal maneira que não é simplesmente você plantar uma árvore ou deixar ele jogar o lixo no processo. O material que você consome que não tem respeitado esse processo, enquanto não houver uma legitimação do processo de logística reversa e outros parâmetros legais no processo, a simplesmente educar como se fosse um instrumento educacional no processo, muitas vezes isso não resolve absolutamente nada. Ao contrário, pode até confundi-lo no processo. Então, a educação ambiental tem uma complexidade muito grande em vários níveis, não só na questão educacional, como nós estamos falando agora, como também nas atitudes, nas empresas, no comportamento desse processo. Então, existe a norma de responsabilidade social, existe a norma de balanço socioambiental, que é para medir essa situação. Tanto que quando está falando na educação ambiental, por exemplo, quando nós falamos no balanço socioambiental, tem um capítulo especial. Ela fala assim, quanto que a empresa tem que demonstrar o que está investindo em educação, e ela fala, exceto a educação ambiental. Isso, a educação ambiental tem uma conotação, um apêndice especial nisso. Então, se nós não começarmos a preocupar que em cada localidade, cada cidade não tenha uma espécie de um centro de referência no qual ela possa se aglutinar para que possa servir, né, a comunidade para a educação ambiental, muitas vezes a educação se restringe à sala de aula e é simplesmente problema didático no processo, e não é a educação ambiental que nós gostaríamos que fosse. Então, a educação ambiental que nós estamos falando não é aquela que é dada na cadeira escolar, no grupo escolar ou na faculdade, coisa parecida. A educação ambiental tem uma complexidade muito maior no comportamento empresarial. Como é que as empresas podem atuar nisso? Tanto que quando nós
nós pedimos para o engenheiro ambiental, por exemplo, que tem que fazer o balanço socioambiental e tem que calcular os passivos ambientais, a pessoa fica tudo perdido, porque o que eu vou calcular? A primeira coisa que a pessoa pensa é em resíduo. Não, ninguém está falando em resíduo. Né? O que você faz? Qual é a sua atividade? Qual a sua parte de responsabilidade ambiental? Isso é um caso clássico, por exemplo, quando pega-se uma empresa. Outro dia estávamos conversando com uma empresa que trabalha com mármore, granito. Tá? Qual é o passivo ambiental do granito? Não, não é por aí. Qual é o passivo ambiental da empresa que beneficiou o granito? Isso é, tem alguém que explorou a jazida, que devia neutralizar, não neutralizou. Alguém que cortou o bloco em placas, que também não neutralizou. Alguém transportou esse material, alguém cortou e moldou esse processo. Então, de quem que é a responsabilidade de cada um? Então, se nós não fizermos o que nós chamamos de inventário ambiental, para saber qual a parte que você cabe a você, em que parte que você está situado no processo, então muitas vezes não dá para ter uma noção de qual é o passivo ambiental daquela atividade. Então, a educação ambiental que nós estamos falando aqui no processo, o centro de referência para isso é, eu tenho que ter um grupo de profissionais que seja engenheiro ambiental, que seja arquiteto, que seja engenheiro civil, que seja um jurídico, que seja um contador, que seja o que for profissional, que possa mensurar isso, colocar isso num papel e dizer a minha responsabilidade por cortar o mármore, granito e instalar uma construtora é X parte. Será que eu neutralizei a minha parte? Não adianta querer neutralizar 100% e dizer que vou vender uma pedra 100% neutralizada ambientalmente. Impossível, porque alguém lá na ponta não fez a parte dele. Alguém que transportou não neutralizou o passivo ambiental do seu transporte. E assim por diante nesse mecanismo. Então, como existe essa complexidade do processo, há uma necessidade de fazer com que entenda o que é isso. Esse entendimento do passivo ambiental, essa é a parte mais difícil da educação ambiental. Nós não estamos falando na educação ambiental simplesmente como alguma instalação para dar aula, para mostrar como referência no processo. Não. O centro de referência ambiental não há necessidade de ter uma sala, um prédio específico no processo. E sim uma junção de profissionais de vários segmentos, então desde da OAB, né, CREA, CAL, na assistência social, né, essas pessoas possam se reunir no processo e pode criar um centro de referência virtual, não é necessário que faça isso presencial. Se puder fazer isso presencial para dar aulas práticas no processo, opa, isso vale a pena também, mas aí estaríamos mudando um pouco a configuração para aulas práticas no processo, que poderia servir de suporte às escolas formais, aos ensinos formais, tanto de fundamental, médio, como para a graduação, para que possa ter um laboratório para isso, um laboratório de geologia, um laboratório de minerais, uma série de plantas, laboratório de biologia, assim por diante. Eu poderia ter uma série de instalações para isso, mas isso seria um custo caro no processo e nem todo mundo teria condições de fazer isso. Então, em grandes cidades, comporta isso? Sim. Em grandes cidades, não só comporta, há uma necessidade de ter uma estação dessa, de tal maneira que possa dar aulas práticas ambientais no processo. Mas a grande parte do processo pode ser feito em aulas mais atuais no processo, já que não teria condições de fazer uma instalação ou manter um custo desse processo. Então, com isso, pode juntar várias cidades em torno da cidade de polo. Eu vou ter X cidades em torno do processo. Ela podia ser um processo no qual a Secretaria de Educação do Estado ou dos municípios poderiam somar para ter uma instalação desse jeito. Mas a educação ambiental que nós estamos falando como centro de referência é muito mais no aspecto virtual de preparar, capacitar os profissionais para que aprendam a fazer esse tipo de levantamento e saibam dimensionar como é que seria a questão ambiental de uma empresa.
quando nós falamos com o contador e quando nós pegamos o engenheiro ambiental e falamos, você tem que obedecer a norma de contabilidade T15. O último capítulo é sobre a questão ambiental. A pessoa vai até os primeiros itens, isso é fácil de fazer, tem multa, não tem, isso é fácil de fazer. Só que quando chega no último texto do processo, chama o quê? É cálculo do passivo ambiental e sua contingência. Uma palavrazinha, um pequeno texto no processo que parece ser uma coisa inofensiva, mas na verdade é um baita de uma interrogação, você não sabe o que é isso. Como é que é o passivo ambiental? Então, se você não tiver o conhecimento das atividades daquela empresa, se é o que eu acabei de falar para vocês, uma empresa que faz polimento e artefatos de granito, ou se é uma padaria, ou se é uma farmácia, se é estrutura, cada uma delas tem um processo de passivo ambiental. Que se você não tiver o conhecimento daquela situação, você não tem como, muitas vezes, imaginar ou adivinhar quais são os passivos ambientais. Então, se eu não tenho essa referência, não tenho esses dados no processo, não consigo calcular isso. Então, muita gente se embaraçando, não entendendo bem o que é esse cálculo de passivo ambiental e acaba tendo informações completamente erradas no processo. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação que cada um na sua área tem que ter o seu cuidado no processo, muitas vezes numa conversa formal, numa conversa de boteco, muitas vezes não dá para levantar. Há uma necessidade de conhecer o segmento profundamente. Vamos por o caso, por exemplo, desse caso que nós estamos falando de granito. Então, eu recebo um mineral, eu recebo uma placa, se ela não está neutralizada, meu fornecedor não fez o balanço socioambiental, automaticamente eu comprei a placa dele, sou responsável pelo histórico de todo o passivo anterior antes de receber. Só que eu não vou conseguir neutralizar. Então eu preciso separar na contabilidade o que é o passivo meu, que eu vou cortar essa placa, vou fazer os furos, vou fazer o polimento e vou instalar numa obra, numa construção. Então, o ato de fazer esse polimento, o ato de cortar, de colar as peças e enviar para a construtora, sim, aí essa responsabilidade do passivo ambiental dessa operação é da marmoraria. Então, ela teria que ter esse número no processo, essa metodologia, para saber qual que é a responsabilidade minha e qual que é o terceiro no processo. Então, essa dificuldade de montar isso, se o pessoal da área de engenharia ambiental e a parte de contabilidade, que vai ter que lançar isso na sua contabilidade, não consegue fazer. Porque o que se imagina, em primeiro lugar, é se ela está emitindo gases ou o que é. Não, não é isso. Se eu estou fazendo polimento de uma pedra, estou gastando energia elétrica. Então, quantos quilowatt-hora eu gasto no processo? Quando eu estou fazendo polimento, tem uma lama que nasce do polimento. Qual a destinação que eu fiz com aquela lama? O funcionário que fez esse corte, polimento, como é que ele saiu da casa dele, como é que ele veio trabalhar, e como é que ele voltou para casa. Então, esse passivo é da empresa que está beneficiando do granito, assim por diante. Então, essa questão disso, se eu não tiver um centro que nos dê um apoio, que me dê uma referência para poder fazer isso como uma prática do processo, muitas vezes fica na cabeça de algum profissional só e não se consolida as informações. Então, essa questão de como você fazer com que haja essa avaliação do passivo socioambiental, o centro de referência é muito mais no sentido de troca de informações, que poderia estar associado a uma organização, que pode ser uma associação ambiental que possa fazer isso, ou então ao movimento de profissionais que estão partindo desse processo. Então, o Conselho de Contabilidade, que seria um dos tópicos do processo, porque a norma chama balanço socioambiental, uma norma de contabilidade, caberia muito mais a ela, e juntamente com a engenharia ambiental, que pudesse montar um centro de referência para criar uma espécie de uma guia de o que seriam os passivos ambientais em cada atividade
inerente ao seu município. E cada município tem suas características, suas atividades no processo, então, com isso, eu tenho que moldar esse mecanismo perante a isso. Não é simplesmente um modelo padrão para todo mundo. Então, se eu tenho uma série de... Eu estou numa região onde tem só marmoraria, é uma situação. Se eu tenho só uma região de construtora ou metal mecânica ou indústria química, coisa parecida, eu vou ter outras necessidades e vou ter que ter outros profissionais no processo. Então, com isso, se eu não crio uma espécie de referência para esse processo, eu não vou ter as condições que muitas vezes posso juntar com pessoas que não têm nada a ver com sua característica econômica da região. Então, as referências para cálculo de passivos socioambiental acabam sendo completamente distorcidas. Então, com isso, que quando se fez o decreto federal de sustentabilidade, e quando ela menciona que o atestado de sustentabilidade tem que ser concedido pelos conselhos de políticas públicas local no processo, ela deixa bem claro que essa atribuição à sociedade civil tem que ter esse conhecimento, essa informação, para atestar aquela empresa se está cumprindo as questões de sustentabilidade e a questão dos passivos e créditos ambientais no processo. Então, a própria o decreto no processo, ela induz essa necessidade. Mas muita gente que participa de conselhos municipais, a maioria das pessoas técnicas de contabilidade ou na parte de engenharia ambiental, tem esse entendimento do processo. Então, muitas vezes, acaba tendo informações equivocadas e acaba levantando dados equivocados. Consequentemente, a empresa não pode apresentar uma coisa mais técnica e mais justa sobre o que é a questão dos passivos socioambientais. Então, o Centro de Referência da Educação Ambiental tem muito mais sentido nesse suporte, para que possa orientar os profissionais, para que possa estar trabalhando além da questão da educação em si formal, juntamente com os cursos de graduação ou de cursos de fundamental, médio em processo. Então, atender a questão de ensinamentos sobre a educação ambiental é importante, mas o ponto primordial, principal, nesse primeiro momento, uma emergência agora, é a questão dos profissionais que têm que elaborar o balanço socioambiental. E esse entendimento e essa necessidade do processo, muita gente não tem noção sobre isso. Então, acho que a gente está falando besteira, isso é sonho, não precisa, eu sei fazer o cálculo, coisa parecida, mas quando ele senta na mesa para fazer o cálculo daquilo que ele acha que sabe fazer o processo, vai ver que não sabe, porque tem uma série de detalhes técnicos que ele não trocou informação com os outros, e muita gente me pergunta, como que eu faço agora para fechar o cálculo? Né? Então, existem vários modelos de calculadora verde, por exemplo, que está hoje no site, no processo. Qual modelo que você vai adotar é muito relativo, já que nós não temos um modelo nacional no processo, nós não conseguimos chegar ainda ao nível de maturação de ter um sistema de calculadora verde mais compatível. Existem modelos simplificados que se aplicam em residência, ou comércio, coisa parecida, mas não no sentido industrial, na parte comercial no processo. Então, ela está muito mais ligada à coisa caseira, né? E uma maneira habitualmente simplista do processo e não com todo o detalhamento técnico nisso. Então, conforme tipo de situação que você tem na sua economia, no seu município, se você tem, por acaso, indústrias químicas no processo, ou se você tem indústria de papel e celulose, ou indústria de construção, o que for no processo, então aquela região tem que se preparar para saber calcular quais são os passivos e créditos ambientais, o que isso vai ecoar economicamente no processo. Então, essa dificuldade que o Centro de Referência de Educação Ambiental deveria preparar esse tipo de um dossiê, desse mecanismo, e criar uma espécie de uma guia de orientação para que as pessoas que queiram fazer a questão socioambiental e ter o atestado de sustentabilidade, e para que possa ter um documento hábil no processo e tomar decisões econômicas em função disso. Só dá para fazer isso quando você tem a noção sobre a questão de um centro de referência de educação ambiental.
Então, não é simplesmente a educação, como nós estamos imaginando, de você dar aula ao ensino fundamental ou superior, coisa parecida. Ele tem muito mais um suporte técnico e definição de estratégia de como é que você vai desenvolver economicamente o seu município, ao mesmo tempo cumpra as obrigações, principalmente a questão da Agenda 2030 no processo. E de como é que os objetivos da ONU foram padronizados no processo, como devo alcançar isso. Então, esse ponto de discussão que entre profissionais, entre as organizações, entre as entidades, entre a academia, entre o setor empresarial, o setor da comunidade no processo, infelizmente não tem essa leitura e acaba dando uma distorção enorme no processo. Então, alguém acha que plantou uma árvore ou fez algum tipo de ação, já acha que é sustentável e já pensa que está neutralizado a questão. E aí, quando você vai fazer o cálculo, a conta verdadeira no processo, vai haver uma distorção enorme desse mecanismo. Então, com isso, muitas vezes, a pessoa se inflama de que fez todo o trabalho de neutralização ambiental, se acha que fez todo um trabalho, e, no fim, quando você vai fazer a avaliação real do processo, a coisa é totalmente inverso, e muitas vezes o que a pessoa fez, em vez de ajudar, pode até prejudicar a empresa no processo. Então, nós não temos esse costume de entender esse processo, então nós não temos dentro da nossa cabeça, da nossa atividade, atitude nossa, muitas vezes totalmente incoerente com o que a educação ambiental preconiza no processo. Então nós temos que ter bastante cuidado sobre isso e temos que estudar, temos que ter grupo de trabalho nesse sentido para que haja discussão e, em termos de municípios, a sua localidade, quais são os enfoques ambientais que devam ser dados para poder trabalhar como. Então, um caso clássico disso, por exemplo, vamos ver um caso, por exemplo, que tem uso muito intenso, por exemplo, de produto químico na lavoura. Tá? Então, quando nós estamos falando de educação ambiental nesse processo, se eu não tiver o conhecimento mínimo de reações de produtos agroquímicos, agrotóxicos, em relação ao ser humano e às plantas no processo e aos animais, insetos no processo, nós não temos dados suficiente para que possa realmente basear no que seria crédito e passivo ambiental. Então, eu teria que ter pessoas especializadas em química para que pudesse fazer isso, e não só química, toxicologia. Quanto dessas pessoas nessa região, por poder respirar ou estar em contato diretamente com o material químico no processo, tem câncer no processo, vai? Ou que tipo de doença que está gerando nisso. Então, para isso, se eu não tiver uma noção técnica sobre isso, se eu vou ouvir um agrônomo ou coisa parecida, não vai me dar esses dados. Quem vai me dar esses dados são os médicos e que quem trabalha não é qualquer médico que trabalha, que pessoa com toxicologia. E aí vai me dar a posição. Dá uma análise de um corte de um cabelo, me acusa uma série de toxicidade. Assim por diante, a educação ambiental serve nesse sentido de orientar e daí quais são as medidas que eu devo tomar para que com isso eu evite esse tipo de ações e prejuízos que podem causar. Então, ela tem uma atividade muito mais no sentido de prevenção do processo e como fazer com que haja uma remediação ou neutralização desses passivos ambientais no processo. Então, quando nós estamos falando de centro de referência educador da educação ambiental no processo, ele é totalmente diferente de ensino convencional. Não estamos discutindo a questão da qualidade ou metodologia de ensino. Para isso existe a lei de educação ambiental e basta seguir ele e acabou. O que interessa para nós é como é que nós vamos educar os pais dos alunos, não os alunos, como é que nós vamos educar os empresários, os trabalhadores, porque muitas vezes quando você fala para um trabalhador de agrícola, um monte de coisa, dos riscos que existem nessa manipulação de produtos químicos no processo, que precisa usar máscara, luva, um monte de coisa no processo, ele acha que é uma frescura só. Então, se ele tiver uma noção exata do que acontece, se eu tiver
amostras de patológicas do processo e começa a mostrar isso, uma que vai assustar o pessoal, mas ao mesmo tempo não é só assustar. E isso faz parte da educação ambiental para que ele possa entender que está trabalhando com um produto que é extremamente tóxico e perigoso. No entanto, eu tenho que usar isso nesse momento por uma casualidade no processo, consequentemente, eu tenho que tomar essas decisões, esses cuidados no processo. E com isso, você pode estar trabalhando uma série de formas diferentes de trabalhar com isso. Qual seria a alternativa de não usar aquele produto químico? Qual seria outro produto que tem um efeito menor de nocivo no processo? Assim por diante, o Centro de Referência da Educação Ambiental no Processo, ela vai justamente nortear e mostrar os caminhos dos problemas ambientais naquela região, naquela localidade, naquela atividade econômica local. Então, logicamente, não adianta copiar isso para um outro município, uma outra realidade econômica. Então, vamos supor, se eu vou trabalhar isso lá no sertão do semiárido brasileiro, não tem nada a ver a realidade dele com a floresta amazônica. Se eu vou trabalhar com isso, mesmo na floresta amazônica, numa região de matas fechadas, que tem determinado tipo de características de solo, vai diferenciar, por exemplo, uma outra região no sul da questão de Rondônia, que tem outro tipo de perfil de solo. E assim por diante, essas mudanças no processo, ela tem que ser adaptada no processo. Então, o centro de referência vai dar essas referências aos profissionais para que com isso possa estar orientando e como vou educá-lo com esse modelo, a educação ambiental para um trabalhador, vamos para o trabalho na pulverização. Como é que eu vou orientar esse processo? Não adianta nada insistir ou mostrar apenas a nocividade do produto, tem que usar máscara, um monte de coisa, mas na realidade do negócio dele, que está no meio do mato, um calor infernal no processo, muitas vezes ele não consegue ficar com a máscara. Então, não adianta muitas vezes simplesmente fazer isso. Então, qual é a solução alternativa? Como trabalhar com isso? Isso que o centro de referência tem que mostrar e criar essas soluções alternativas para que possa conviver com o uso daquele produto, mesmo nocivo no primeiro momento, eu preciso dele. Como é que posso ir eliminando isso? Que solução que teria uma solução natural nisso? Então, esse papel, essa maneira de trabalhar, que é a obrigação de vários profissionais que vão gravitar aquilo, e não adianta ser isso motivo de uma pauta de uma reunião com algum agente químico ou público no processo. Não, isso é simplesmente uma denúncia que não tem nenhum tipo de fruto. Como é que podemos resolver isso, para reduzir essa situação? Então, o papel da educação ambiental nesse processo de referência tem esse cuidado para poder estudar isso tecnicamente, para que possa, com isso, orientar as referências de aplicações, e ela tem um papel muito mais de compilação de informações técnicas disponíveis no mercado, porque muitos produtos químicos, agentes químicos, é sabido já a causa desse processo e as causas que eles provocam em relação à saúde humana. Todo mundo já sabe disso. Muitos produtos já está mais do que cientificamente comprovado. Então, a questão é como é que nós podemos sobreviver, conviver com essa situação e qual é o caminho que nós teremos para poder buscar soluções alternativas. Então, esse é o grande dificuldade que existe e entender o centro de referência de educação ambiental e não só simplesmente no sentido de ter alguma instalação apropriada. Não. Pode ser virtual no processo? Pode. Só que tem que ter alguém ou alguma organização que se interesse nesse processo e compile esses dados como se fosse um dado de guia de orientação na sua localidade. Porque na sua localidade econômica e industrial ou comercial, na sua realidade, difere de outros municípios em torno e pode haver uma distorção muito grande sobre isso. Então, esse é o tipo de suporte que nós temos que pensar e começar a criar esse tipo de centro de referência. Infelizmente, nós não temos isso como uma prática brasileira. Os centros de referência
tanto de esporte, saúde, ambiental, esse tipo de coisa, para o brasileiro, é um linguajado um pouco diferente e muitas vezes não tem conhecimento desse processo. Um clássico dessa falta de educação, quando o Brasil sediou a Olimpíada no Brasil, a norma olímpica falava o quê? Que para poder sediar uma Olimpíada, tinha que ter pelo menos 3 centros de excelência olímpica ou 5 centros de referência olímpica. Nós não temos nenhum, absolutamente nada. E simplesmente nós compramos voto de outros países desenvolvidos, que nem é o caso da África, para que pudesse o Brasil ter direito de sediar a Olimpíada. E essa falta dessa estrutura no processo é traduzido em falta de medalhas de ouro, um monte de coisa. O Brasil normalmente fica lá embaixo porque não tem isso. E a coisa mais gozada na Olimpíada é que na Paralimpíada o Brasil não deixa muitos países para trás. Por que motivo? Porque na Paralimpíada tem centro de referência olímpica para isso. O centro de excelência, o centro de referência olímpica, não são lugares de competição, são instalações para fabricar o atleta. Então, no caso do Centro de Referência de Educação Ambiental, é a mesma coisa. É para fabricar técnicos especialistas que entendam o que é a questão ambiental no processo. Então, ela tem essa conotação um pouco diferente da maneira tradicional de que seja uma instalação física voltada para a educação ambiental. Não, pode ter, sim, grandes cidades deveriam ter, mas nas pequenas cidades, elas podem ter isso de uma forma virtual e eu posso uniformizar com isso a metodologia, porque um modelo que se aplica na sua cidade, na sua região, pode ser diferente em outros municípios. Você pega o próprio município do Grande ABC, por exemplo. Se você pega São Bernardo do Campo, tem um tipo de indústria, outro tem um tipo de passivo da questão ambiental. Se eu vou para Santo André, tem um outro tipo de passivo, diferente do processo. Se eu vou para São Caetano do Sul, um está grudado no outro, tá? Mas os passivos e as questões ambientais são completamente diferentes. Né? Então, o centro serve para poder fazer esse tipo de diagnóstico e orientar os profissionais de cada lugar. E se eu estou, por exemplo, em São Paulo, e vou fazer um trabalho em São Caetano do Sul, se eu tivesse um centro de referência de educação ambiental lá, eu teria os dados cobrindo quais são os passivos, quais são os problemas ambientais que existem naquele município, naquela situação lá. Então, para mim, fazer esse tipo de processo seria muito mais confortável e mais prático e mais seguro que uma neutralização socioambiental. Então, a preocupação desse mecanismo é que a falta do conhecimento sobre isso muitas vezes faz com que as pessoas ignorem ou desconsiderem certos assuntos. Consequentemente, quando se produzir o balanço socioambiental, alguma falha vai ter. Essa é a grande questão. Então, não sei se o pessoal deu para entender essa complexidade do processo, mas vamos lá. Perguntas? Sim, professor. Temos perguntas aqui, deixa eu abrir aqui. Tem uma pergunta aqui, a primeira do Genaro. Quanto a esse inventário ambiental, existe algum modelo padrão disponível para que possa servir como modelo a qualquer empresa em seu levantamento? Não, não existe. Não, na verdade, o passivo ambiental depende da cada atividade empresarial, depende muito disso. Então, de onde que ele compra a matéria-prima, que ele usa, tal. Então, não existe um formulário ou um guia para recomendação para isso. E sim, para cada atividade tem que ver, sentar com a empresa para saber como é que é a compra de matéria-prima, uma série de atividades. Então, não tem muitas vezes essa informação. Por outro lado, também isso é um assunto extremamente delicado, estratégico de uma empresa, então, com isso, também é uma informação que não pode ficar aberta a qualquer um, senão o concorrente da empresa pode simplesmente sabotar de tal maneira que a empresa seja prejudicada depois. Então, infelizmente, tem esses detalhes que cabe a cada profissional ter um pouco de consenso e responsabilidade e não adianta querer simplificar o processo. Tem assuntos que não podem ser divulgados no processo. Tá?
Tem uma pergunta do Fábio, professor. Por favor, qual o número desse decreto que institui os conselhos municipais para avaliar e conceder certificados de sustentabilidade? A maioria não Não, tem, né, o professor? atestado de sustentabilidade está no Decreto Federal 7746 de 2012. Decreto Federal 7746 de 2012, atestado de sustentabilidade. Lá tem as recomendações que está mencionando isso, tá? As prefeituras não. Inclusive lá A menciona, prefeitura não tem o conselhão que se diz, né? Então tem que, acho que exatamente. batalhar por lá, né, professor? Não, o que nós estamos fazendo é o seguinte, né? Nós que começamos a questionar o Tribunal de Contas do Estado, que está aprovando conta de entes públicos que usa a legislação de licitação 8666, e esse item é o artigo 3º da 866 que não está sendo cumprido. Então, já em vários tribunais de contas, nós já fizemos essa interpelação e que eles não estão respeitando a legislação de licitação, que agora está gerando um treinamento para eles, uma vez que eles não tinham conhecimento. E grande parte do pessoal que se achava ser, né, o bambambam da área de licitação, quando leu o decreto federal, o pessoal caiu duro. E o que nós falamos é o seguinte: está regulamentando o decreto desde 2012. Por que não tomaram nenhuma medida? Né? Então, são situações que estão gerando treinamento para isso. Tá? A outra tem uma pergunta da Tainá lá de Mogi. Uhum. Como viabilizar financeiramente esse centro para que os profissionais de engenharia ambiental recebam pelo ensinamento fornecido? Sim. O bom era o seguinte: existe um monte de associações ambientais disponíveis por aí, então uma associação dessa qualquer poderia estar fazendo isso como um trabalho de suporte e tanto recebendo patrocínio de empresas ou apelando isso juntamente com os fundos de amparo à pesquisa e pode estar com isso sendo custeado esse tipo de trabalho, já que é um assunto extremamente estratégico, então os fundos de amparo elas podem financiar esse mecanismo, tá? Então existe sim esse mecanismo de financiamento para isso, tanto a nível nacional como a nível estrangeiro, e só que aí precisa estar embasado no suporte técnico nesse processo. Tendo isso e tendo uma academia poder ajudar nesse mecanismo, dá para fazer tranquilamente, tá? Professor, Então é muito mais a vontade de organizações que possam fazer suportar esse tipo de atividade, tá? professor, se não estiver falando da abobrinha aqui, estou visualizando, a escola do legislativo também pode ser uma Uhum. parceira, né? Pode, sim. As escolas legislativas também podem. A questão da promotoria ambiental para fazer a conversão das multas ambientais, para custear esse processo também pode. Então, existem N saídas, né? O que tem que arregaçar a manga e dar tiroteio, não tem outro jeito, né? O, o, tem outra pergunta do Genaro aqui. Genaro, só para referenciar, para nós ficar mais de Americana, São Paulo. Na ausência dos municipais, quase todos os municípios, né? Como uma empresa, como uma empresa pode obter o atestado de sustentabilidade? O que nós estamos fazendo agora, que é justamente criar o que o decreto fala, o seguinte, que pode credenciar entidades locais para isso. Então, é isso que nós estamos fazendo com o trabalho de Cimasa, que a pessoa, as associações que têm interesse, pode se inscrever no processo, está tendo acesso ao treinamento de formação de auditor no processo desse, e uma vez formado um grupo técnico, a gente pode assinar um termo de cooperação com aquela organização local, e com isso nós fazemos o credenciamento para que quando tem alguma atividade desse, a gente pode dar suporte para fazer isso. Nós temos hoje, dentro do curso nosso, mais de 1.200 profissionais que já passaram por isso em diversos, estão começando o pessoal vai ter esse
Alô? Alô? Não está Tem uma saindo som pergunta aqui da seu. Luciana, lá de São Paulo. Sim. Tem também do... Tá falhando muito. Alô? Tá ouvindo, Sim. professor? Alô, vamos lá. Tá. Sim, agora eu vi uma Uma parte, pergunta tá? lá da Tá. Luciana de São Paulo. Enquanto tem Pode o ser trabalho, por exemplo, desenvolvido de pesquisa no pesquisas processo, também é no centro importante de fazer? Sim, referência? faltam muitos dados ainda, mas o problema não é simplesmente a Professor, pesquisa. está O falhando, problema é que professor? precisa começar para saber, inclusive, o que Tá. pesquisar, tá? Porque Ah, tem muita gente que está querendo fazer pesquisa nessa questão de créditos ambientais no processo, mas como não tem o conhecimento do procedimento, não sabe nem fazer a pesquisa, que a gente chama. Então, muitas vezes, por não estar sabendo avaliar a real situação, acaba muitas vezes querendo fazer pesquisa de dados que não tem nada a ver, ou então dados totalmente desconexos com a realidade do processo. Então, até para poder fazer as pesquisas desse mecanismo, se você não tiver um conhecimento mais profundo das atividades que estão sendo feitas pelas empresas no processo, não tem como pesquisar. Ou então pode sair com a pesquisa completamente errada. Então, até para fazer isso, se você não tiver uma referência, não tiver um suporte no processo, acaba não tendo esse tipo de condição. Um dos objetivos que a gente está fazendo nesse trabalho, em CIMASA, o Sistema de Monitoração Socioambiental, que nós estamos praticamente como se franqueando com as pessoas no processo, é justamente para provocar a curiosidade e a necessidade desse pessoal para que com isso comece a criar uma massa crítica. Porque não adianta nada a gente querer vender o treinamento, capacitação no processo, imaginando que com isso vai ter um grupo de profissionais habilitados, eficientes no processo. É uma ilusão desse mecanismo. Então, nós não estamos fazendo cobrança sobre o curso, mas sim que a organização se compromete a trabalhar no processo, então nós estamos franqueando o curso. Nós estamos deixando de receber dinheiro em prol de que forme pessoas, maior número de pessoas interessadas, e uma vez tendo aquele grupo de profissionais interessados que tenha feito esses treinamentos de capacitação, manifeste o seu interesse no processo e aí nós podemos estar licenciando esse grupo de trabalho, credenciando eles. Então, nós estamos adotando esse parâmetro, esse mecanismo, porque, como é um trabalho voluntariado no processo, se a pessoa não tiver a garra e o interesse no processo, é mais uma diploma que vai enfiar na parede, colocar na parede e não vai servir para absolutamente nada, tá? Então, é esse o que nós estamos propondo pessoal, tá? tem uma pergunta da Samanta lá de Manaus, não, desculpa, Belém. Estou tentando Sim. decorar os nomes de tudo, da onde são, para ficar mais legal o contato. Já existe um grupo pequeno que seja, de profissionais e multiplicadores para dar suporte na abertura dos centros de referência pelo país? O Sim. Genaro comentou Nós lá já daquele temos já grupo que vários, nós temos, nós trocamos algumas ideias, né? já tem já vários movimentos já de organizações ambientais que estão sentindo isso na base e tem alguns movimentos iniciados já em vários pontos no país, tá? Ainda não é o centro ideal no processo, mas eles sentiram a dificuldade no processo. Uma iniciativa disso que teve aqui em São Paulo, que começou a fazer um processo desse, mas só que, como era o que nós brincamos de chapa branca, acabou tendo problema sério de funcionamento, é a Estação Ciência que foi feita aqui em São Paulo. A Estação Ciência foi através da USP e montou-se uma série de conhecimentos ambientais, de ciências no processo, para poder motivar e que fosse um lugar de visitação pública, mas também fosse local de aula no processo. E com isso acabou que meio que confundindo as ações e como ela é do Estado no processo,
acabou tendo problema financeiro seríssimo nesse mecanismo, que não deve ser chapa branca, teria que ser realmente iniciativa privada. Tá? Tem uma pergunta aqui da Tainá, e já acho muito boa essa pergunta, porque eu também já estava curioso, já estou pensando qual que seria o objetivo. Para a associação vir a ser um centro, precisa colocar essa finalidade no estatuto? Sim. O centro de referência ela é baseada numa lei chamada ICT. Então, ela tem algumas características de estruturação um pouco diferente que a Lei 3.243 de 2016. Então, com isso, ela tem que ter essas características para ser um centro de referência no processo. Então, ela tem uma série. Então, teria que ter esse tipo de participação. Tá bom? Vamos lá. E mais? Foi isso? Tem uma pergunta do Genaro aqui. O centro de referência pode oferecer... Alô? Alô? Está me ouvindo, professor? Alô, pode falar? Centro de referência. Alô? Agora você Sim, está você pode emitir ouvindo? o atestado de sustentabilidade, né? Estou ouvindo. Deixa eu ver. Tá. Sim, pode, O Genaro faz uma sim, pergunta pode aqui. fazer sim, O centro de desde que referência a oferecer equipe suporte... interna do processo cumpra as Isso, exigências da ABNT e tenha um treinamento de carga Essa é a horária pergunta do dos Genaro. temas que é colocado através da 16.002, tá? Feito isso, ok, pode fazer também. E não só atestado, mas ela pode depois de tal maneira que se prepare para essa finalidade. Uma série de situações que vai acontecer agora, que está para ser regulamentada a questão dos créditos ambientais, por exemplo, vai precisar disso. Então, a grande dificuldade da legislação dos créditos ambientais, crédito de carbono, uma série de coisas, que ela não estão conseguindo fechar essa documentação, é por falta dessa informação, desse conhecimento que o próprio governo criou o CISAP, que é uma comissão que foi formada, mas ela não consegue funcionar porque não tem essa complementação desse processo. Então, o Centro de Referência na questão de educação ambiental é um dos caminhos no processo, porque ela não pode esquecer que existe a parte social e a parte econômica desse processo também, tá? Então, tem um complemento maior, tá? Então, Professor, tem uma pergunta aqui, aqui acho que é Bazar Eco, está no nick aqui. O Centro hum, Educacional de Cooperação Socioambiental, no caso dela, está pedindo hum, qual a relação com o centro de referência. tá. O que se fala é o seguinte, tá? Sempre referência, como nós estamos falando, é um lugar que tenha referências, né? Isso é que eu tenha orientação. É um lugar que tem uma estrutura de orientador do processo. Isso é sempre de referência, tá? Então, ela é diferente de um trabalho de um centro educacional comum ou questão ambiental convencional. Eu tenho que ter um grupo de profissionais que me oriente, que me dê referências. É exatamente por isso que chama centro de referência, tá? Então, eu tenho que ter pessoas, grupo de profissionais, que não dá para fazer isso numa única pessoa, ter essa capacidade no processo, de tal maneira que tenha que escutar não só o engenheiro ambiental, eu tenho que escutar o direito ambiental, do lado direito, eu tenho que estar ouvindo a assistência social, eu tenho que estar ouvindo o econômico no processo. Então, são centros de referência exatamente isso, são um grupo de profissionais que me dão referência e suporte para que eu possa realmente certificar, atestar que aquela organização, aquela atividade está neutralizando o socioambiental no processo. Tá? Tem uma pergunta aqui, professor, acho que é a última que tem aqui, do Uhum. Farney, lá de Manaus, se não me engano. Uhum. Ao elaborar o balanço socioambiental da empresa, qual será o valor do investimento do estudo? Acho que depende da empresa, né, professor?
Depende muito da atividade empresarial, o que está sendo proposto no processo. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não dá para fazer uma cartilha, uma guia de orientação de cabo a rabo, né? Não dá para fazer esse tipo de ação, tá? Ele é muito característica específica da atividade empresarial e do mercado onde ela está instalado no processo, tá? Professor, as perguntas Legal. cessaram aqui, nós estamos também quase chegando Tá bom, no tá quase limite lá, virado. né? Então a palavra está com o senhor aí. Tá bom. O próximo assunto, qual que é? Na próxima semana? Eu tenho ele aí? O próximo é no dia 18, é Centro de Referência da Saúde. Só Uhum. conseguiu ouvir? Sim, Centro de tá. Referência da Saúde. Essa é uma outra informação também, né? Aliás, nós estamos concentrando em uma série de centros de referência para o pessoal ter uma ideia, né? O que é isso, né? Então é o seguinte, nós abordamos esse texto em relação a centros de referência no processo, essa série que vai ter agora, foi por causa da legislação que existe sobre ICT, tá? Todos os ICT, na verdade, deveriam ser centro de referência, tá? E, como eu falei para vocês, em outros países, no caso, existe o centro de referência, centro de excelência, e assim por diante, ela pode ir gradativamente subindo no processo, né? O centro de referência inicial é um centro onde tem grupo de profissionais que vão dar referência e orientação. O centro de excelência são centros de certificadoras que vão um passo a seguinte no processo. Tá? No Brasil, infelizmente, o que acontece é que a gente sempre brinca, né? O Brasil é capaz de soltar um avião, né, que tem muito mais dificuldade, e não é capaz de fazer um carro brasileiro, né, que anda no chão. Por que motivo isso? A gente monta carro de todo mundo e nós não temos um carro, uma indústria nacional, né? Com todas as tentativas que tivemos na indústria nacional, foi feito de uma maneira sem muito equilíbrio no processo e principalmente pela falta de centros tecnológicos que levou isso, tá? Então, apesar de você ter uma lei, por exemplo, em 2018, foi feita uma lei federal dizendo o seguinte, Rota 2030, não sei se vocês já ouviram falar nessa lei, todas as empresas indústrias que não estão no Brasil, que dependem da empresa estrangeira para importar ferramenta, equipamento, veículo, um monte de coisa, para que ela deixe de pagar ou tenha redução na carga tributária de importação de seus equipamentos e materiais, o governo brasileiro obrigou que essas empresas destinassem 2% do valor do carro para que possam investir em fundos para fazer com que haja tecnologia agregada na indústria de autopeça no Brasil. Então, isso é um fundo de dinheiro que está perdido, que as empresas são obrigadas a depositar em juízo, porque nem o sindicato, né, patronal da área de sindipeças ou de empresas de montadoras no processo se dignaram de fazer um centro de tecnologia no processo. Então, o dinheiro está disponível, está na justiça e não está sendo aplicado no Brasil. Isso desde 2018, bem entendido. Tá? Em dezembro de 2018 foi feita a legislação, e passou 19, 20, 21, 22 e agora 23, há 4 anos, e não tem um sequer segmento empresarial preocupado em buscar isso para poder melhorar as indústrias brasileiras de autopeça. De tal maneira que, se você houvesse uma absorção do know-how tecnológico para o Brasil, automaticamente poderia estar sendo produzido carros brasileiros no processo. Então, um caso clássico desse exemplo é o caso da Embraer, que você tem o ITA, que é a parte acadêmica, que é a escola, vamos chamar, tem o CTA, que é o Centro Tecnológico Aeroespacial no processo, e saiu a Embraer com a indústria de produção de aeronaves no processo. Então, por que nós não temos isso no setor automobilístico? Por que nós não temos isso numa indústria de móveis, vamos supor, vai? Você tem um monte de indústria de móveis, não tem um centro tecnológico. O país chamado China,
que ela deu um salto violento num curto espaço de tempo foi devido exatamente ao investimento em tecnologia, de tal maneira que as empresas com isso chinesas pudessem competir com qualquer empresa no mundo no processo. E esse pessoal que trabalha com pesquisa e tecnologia não é simplesmente a questão tecnológica, industrial, uma coisa parecida, e sim qual é o método de gestão, qual é o método de administração, qual a metodologia para poder reduzir os custos operacionais da empresa, como automatizar as empresas. Então, existe um leque de processo e, infelizmente, não é visto pelo empresário brasileiro. O empresário brasileiro não tem esse tipo de perfil e aprendeu a utilizar isso. E isso é típico de uma instrumentação do terceiro setor. Por isso que foi feita a legislação do ICT em 2004, depois de 2016, e por isso que foi montado o Fundo Patrimonial de Investimento em Interesse Público, que é 13.800 de 2019, no sentido de você captar investidores, recursos para viabilizar esses tipos de situação. Mas essa linguagem, infelizmente, não está sendo analisada nem pelas associações e organizações, e muito menos para o setor empresarial. Então, quando a empresa chora e reclama um monte de coisa, ela está simplesmente gastando dinheiro à toa numa coisa que está em toda a reserva já preparada para isso. Então, por isso que nós estamos fazendo essa série de informações, sempre de referência, no sentido de começar a alertar que existe a necessidade de que as organizações comecem a trabalhar nesse sentido para provocar com isso a revolução e a evolução desse pessoal para trabalhar com isso. Então, esse é o que nós estamos propondo através dessas lives, tá bom? Então, da minha parte, só agradecer aí a você aí, Limar, mais um dia de trabalho, né? E vamos que vamos para a próxima semana, né? Tem muita coisa ainda, tá bom? Ok, professor. Muito obrigado pelos seus ensinamentos e outros. Vamos lá. E até a próxima semana. Tchau. Até uma próxima. Boa noite.